Comunidade Raízes apresenta Orvalho Podcast. Fala pessoal, esse é o segundo episódio do podcast Orvalho, podcast que é um complemento ao nosso estudo bíblico aqui na Comunidade Raízes. Eu sou o Bruno Guedão, agora eu me apresentei, eu tô aqui com o pastor Júnior Linhares. Sou eu. É o mesmo time, né, do outro episódio. Leonardo Moraes. Sou eu, Leonardo Moraes. E o Andrezão. Agora eu tô um pouco mais à vontade. Tá mais tranquilo. Não, a gente vai dar continuidade, né? Na aula anterior a gente falou sobre o conceito de atributo, a importância de estudar isso e o que são atributos comunicáveis e incomunicáveis. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais e falar sobre transcendência e imanência. É um termo que é complicado, né? Isso aí já assusta logo. Transcendência e imanência, cara. O que é isso? Mas quando a gente entende isso, é muito maneiro essa parada. É legal, isso é legal você falar, porque às vezes a gente fica preso nos termos e aí, cara, que é complexo, é difícil, tá? É um linguajar teológico, mas... Cara, quando você vai pegando, entendendo e aplicando, você vê que totalmente... E a gente viu isso nas aulas, né, cara? Nas aulas aqui presenciais, a gente viu esse conceito encucando na cabeça das pessoas. E teve uma compreensão geral, exato. Quando eu via as meninas falando... entendi, pegava os versículos, a gente fez um exercício muito legal, né? A gente separou uma folha para falar sobre imanência e transcendência, aí foi pegando os versículos e colocando cada lado. Foi muito legal essa aula. Entendendo isso sobre aplicação, né? Justamente. Vai lá, Dé. Vai, Dezão. Cara, eu sempre gosto de afirmar uma frase que é: nós não estamos estudando as escrituras para dominar mais uma ciência. Tipo, não é para isso, né? A palavra é vida, a palavra é inerrante, é a palavra de Deus. Então nós estamos buscando compreender para adorar. Acho que esse é o intuito. E eu queria falar um pouco, assim, trazer uma definição, vamos dizer assim, né, sobre a diferença desse termo que às vezes causa tanto medo nas pessoas, né, imanência, transcendência, e ele é uma coisa que tá no nosso dia a dia, né, faz parte do nosso devocional, faz parte daquele momento que você às vezes tá no culto ali, você tem aquela sensação, hoje eu tô sentindo Deus mais distante, hoje eu tô um pouco mais tranquilo, eu tô sentindo Ele mais perto, mas é o seguinte, quando a gente fala que Deus ele é totalmente superior e está acima da sua criação, a gente está afirmando que Ele é transcendente. Ele transcende todas as coisas, ele transcende a minha imaginação, ele transcende a minha finitude, por isso que vai dizer que ele é alto e sublime. E quando a gente vai dizer, quando a gente vai falar que ele se encontra com quebrantado, com contrito de coração, a gente está dizendo que ele é imanente. Então, o Deus que transcende todas as coisas é próximo do contrito e quebrantado de coração. Eu acho que essa parte do estudo é a que mais arde meu coração, né? Porque a gente vai ver em Isaías 57:15 que ele vai dizer: porquanto assim afirma o alto e sublime, transcendência, aquele que vive para sempre, cujo o nome é santíssimo e habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Transcendência. Contudo, estou presente com contrito e quebrantado de espírito. Muito bom. Cara, eu tive uma experiência. Eu dou aula para os adolescentes aqui da igreja e a gente estava num culto de domingo, de verdade eu estava bem despretensioso, eu ia falar com eles sobre transcendência e imanência, e eu brinquei com eles e falei assim: Deus é majestoso, é alto e sublime. E aí 12, 13, 10 anos, aí eles, distante, tá no céu. Eu falei: então, se você cultivar um coração humilde, contrito e quebrantado, ele pode te visitar no quarto da sua casa. Isso fez muito sentido pra eles, cara. Porque eles começaram a me perguntar, tipo, pô, tio Dé, chamam de tio Dé, né? Como assim, cara? Tipo, na minha sala, no meu quarto. Tio Dé.
O tempo tá passando rápido. E isso fez muito sentido para eles. A gente leu esse texto de Isaías 57:15, leu Salmos 34:18 também, que vai dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva aquele que tá com o espírito abatido. Cara, isso é muito doido, porque vai dizer que ele tá no lugar mais sublime, mas ele decide estar com a pessoa que cultiva um coração contrito e quebrantado. Só pra assim, transcendente e imanente são 2 atributos de Deus. Seria isso ou não? Sim. É isso, né? Tá. Sim. São 2 atributos. São 2 atributos. Tá. Então, quando fala de transcendente, é o que o Dezão acabou de falar agora. Transcende. Tem um versículo que eu gosto muito dele também. Que o Dezão foi nessa aula aí que a gente bateu naquela música, né? Que fala que Deus... Não, isso é o que eu queria falar. Eu gosto desse aí. Que Deus... Como é que é a letra? Deus... É Deus de perto e não de longe. Você é Deus de perto. Aí tem um erro teológico aí grave aí na música aí. Que ele é Deus de longe também. Ele é um Deus de longe também. Então, a transcendência e a iminência deixa claro aí. A música fala muito. A música é didática, a música ensina, né? Como que é um instrumento poderoso na comunidade de fé ter músicas que tem uma coerência bíblica e teológica boa, né? Porque a gente tem muita doideira e música ensina mesmo. Eu tenho uma experiência de estar numa comunidade de fé ministrando uma vez, lá em São Luís do Maranhão, e eu estava falando sobre consciência sacerdotal e estava falando sobre Davi, né, que Davi falou que não daria nada a Deus ao que não custasse a ele, né, que ele não poderia chegar de mãos vazias diante de Deus. E o sacerdote não pode se apresentar de mãos vazias, o sacerdote tem que ter algo para apresentar diante de Deus. E a ministração, a aula era sobre isso. E no final, alguns jovens da igreja me procuraram e queriam entender melhor sobre isso, porque eles estavam falando que a música estava ensinando que não tinha que levar nada para mesmo, não tinha que dar nada e tal. Assim, a minha explicação foi, é uma poesia, né? Eu não posso definir uma poesia como uma doutrina bíblica. A gente não pode fazer isso. Então, muitas músicas hoje, no nosso meio, né, cristão, nas nossas comunidades de fé, a música se tornou doutrina. Então, a música comunica mais do que talvez as pregações no púlpito do domingo. E isso é muito perigoso. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. Tá vendo que parece que os termos são de difícil acesso, mas modela toda a nossa adoração, nosso comportamento. Então, isso é muito importante. Então, quando fala que Deus é um Deus de perto e não de longe, não é uma verdade. Que a transcendência de Deus fala que ele é um Deus... Ele está num lugar que é inacessível para o ser humano. Né? É o versículo que eu quero ler para vocês, que é 1 Timóteo 6,16, que fala: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Uau, esse versículo aqui, ele dá pano na nossa cabeça. Aquele que habita em luz inacessível. Essa é a transcendência de Deus. Uhum. Ele habita em um lugar que ninguém tem acesso. Mas, ao mesmo tempo, como o Dé leu aqui, habita também com um quebrantado e contrito de coração. Essa transcendência, né? Acho que a gente pode também trazer uma definição, né? Que Deus ele é infinitamente superior à sua criação. Então esse é um ponto, né? Ele é infinitamente superior a tudo que ele criou, né? Isso é muito. Eu fico pensando, quando a gente olha para os céus, a gente tem uma definição que o céu ele não tem fim. Agora eu olho para Deus e foi o próprio Deus que criou aquilo que não tem fim. Como que eu vou conseguir compreender esse Deus? Isso é muito louco, cara. Ele criou o que é infinito. Então, como que eu vou definir Deus? Também isso é alto demais para que eu possa ficar pensando, e isso só me leva a ter realmente aquilo que a gente falou,
que é o senso de adoração a ele. Isso só me leva a adorar. Adorar, se render. Eu queria pegar esse gancho que o Júnior acabou de falar sobre o que ele criou é infinitamente menor do que ele, porque a falta de compreensão sobre a transcendência e imanência pode nos jogar numa filosofia, numa doutrina filosófica chamada panteísmo. Né? O panteísmo ele é muito presente na nossa sociedade, no cristianismo pós-moderno, porque algumas pessoas elas vão enfatizar tanta imanência de Deus numa tentativa de mostrar assim, não, Deus ele está muito próximo de você, e ela vai eliminar a transcendência, que é essa canção que a gente acabou de citar, né? Quando ele diz que Deus ele tá perto, mas ele não tá longe. É uma poesia a fim de dizer que Deus está próximo de você. Sim. Né? A intenção é bonito. Mas ela dependendo de quem escuta, ela pode alimentar a pessoa numa doutrina panteísta. O panteísta vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele vai caracterizar com uma aproximação muito grande de Deus e a criação. O panteísta é o cara que, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, ele vai na Pedra do Arpoador para ver o findado dia ali, ele vai dizer o Deus Sol. Só que Deus não é o Sol, Deus criou o Sol. Deus é infinitamente maior do que o Sol. Então, a compreensão da transcendência, da imanência, dos atributos de Deus vai nos colocar em um lugar. Que eu sempre gosto de brincar com a minha filha quando ela fala, não, porque o céu isso, eu falo, então, filha, Deus é grande e a gente é pequeno. Deus criou tudo isso, ele é imenso, não tem como descrever quem é esse Deus que a gente adora, mas, como em Romanos vai dizer, os seus atributos eles são comunicados pela criação, mas a criação ela não é Deus, ela é a criação de Deus, né? É justamente Ele toda vez que ele justamente. Mas eu pensei 5 segundos aqui, você viu, né? Justamente. Aí essa questão do panteísmo é uma forma de Deus estar manifestando em toda a ordem criada. É a imanência. Então Deus faz presente tudo aquilo que ele criou. Então o sol vai emanar de Deus, da sua criação, emana dele, mas não é ele. Então a ordem criada vem dele, emana dele, tem os aspectos dele em tudo que ele fez, mas não é ele. Então o panteísmo ele vem, é uma filosofia, é muito comum a religião ocidental, né? Oriental, quer dizer, muito comum na religião oriental você ter a base da religião, da filosofia, o panteísmo, né? De adorar a árvore, de adorar as estrelas, de adorar o sol, de adorar a ordem criada, porque fala a imanência de Deus está naquilo ali. É engraçado olhar para essas coisas hoje, né? Porque parece que não se encaixam, né? Hoje em dia parece que isso é uma coisa da antiguidade, né? Adorar o sol, adorar a natureza e tal. Não sei se vocês... Eu tô até divagando aqui. Não sei se vocês conhecem uma série chamada Deuses Americanos. Eles brincam até com isso. Que os deuses antigos são essas coisas aí. É o deus da guerra, é o deus do sol. E os deuses modernos... Aí tem os deuses americanos que falam dos deuses do nosso tempo, né? Que aí é a internet, sabe, entendeu? Essas coisas da atualidade, né? A tecnologia. Porque você, por exemplo, o mundo antigo, ele observa o mundo a partir da divindade. Né? Atos 17, Paulo está num cenário de panteísta fora do comum, né? Panteísta e politeísta, né? Então você vê várias divindades ali naquele cenário onde ele estava. E aí, o que acontece? Ele vê uma plaquinha lá do Deus desconhecido e fala, opa, tinha até a placa homenagem ao Deus desconhecido, né? E aí ele pega aquela, contextualiza, né, a sua pregação, e ele usa aquela plaquinha para poder pregar o evangelho, né, naquele mundo, o mundo das divindades. Então o mundo antigo, ele vê o mundo a partir da divindade. Olha como é que
a modernidade, a pós-modernidade foi tirando a ideia de divindade, pô. Por isso que a gente tá falando, precisa restaurar o senso de majestade. Porque a nossa geração hoje, ela não tem isso mais. É como você falou, são as coisas que permeiam o nosso dia a dia e que nos consome e se torna Deus pra gente, né? Os Salmos 139 é um salmo fantástico, é um salmo alucinante da Bíblia, assim, né? E ele fala muito sobre essa questão da transcendência de Deus, da imanência, da onisciência, da onipresença. Se você consegue observar mais de 2, 3 atributos manifestando dentro de um salmo. Isso é muito legal. E aí, olha que legal, quando a gente começa a trabalhar os atributos, quando a gente pega a Bíblia para ler, muda tudo. A sua cosmovisão bíblica, ela é alterada. E aí você consegue ver o Deus transcendente, você consegue ver o Deus imanente, você consegue ver a soberania de Deus se manifestando. Então, tudo muda na sua vida, né? E é muito legal, porque o Salmo 119, que é um salmo de Davi, é uma reflexão na soberania, na onisciência, na onipresença, e como Deus vai trabalhando nisso, né? 119 não, 139. 139, desculpa. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhecem todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conhece toda. Aqui tem um atributo aqui aplicado aqui, que é a onisciência de Deus. Tá mostrando essa transcendência dele, né? De algo que o ser humano não consegue alcançar, mas ao mesmo tempo tá falando de um Deus que tá ali pertinho, né? Que tá vendo ele, que vê até os pensamentos. E aqui o versículo 4 entra dentro da onisciência, que tipo, antes mesmo que a palavra chegue à língua, o Senhor já sabe. Ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, né? E aí entra aqui no versículo 5, que é: tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Então está falando da imanência, está perto, ao meu redor, coloca a mão. E aí o versículo 6 ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançar, transcendência. Esse pensamento ele transcende, eu não consigo nem... tal conhecimento é maravilhoso demais, elevado demais, e eu não consigo alcançar, transcendência, passou. E aí o salmo continua aqui, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Ou seja, a imanência de Deus me persegue, aonde eu tô, Deus está. Ele está experimentando tudo isso, né? Isso é lindo demais. Então não tem como eu fugir, ele está experimentando onisciência, onipresença, tá experimentando tudo imanência, isso. Deus está perto, está presente, ele é onipresente, está perto, ele me vê de todos os lados. Se eu subir ao céu, olha que loucura, se eu subir ao céu, lá estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são as mesmas coisas para ti, Senhor. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Isso é uma obra de arte, isso aqui. É a obra do tecelão mesmo, né? Lembra aí? Quem já foi lá na... Eu fui na feira com o Dezão. Eu trabalho com malha também, é isso aí. Eu comprei 2 coxas lá, velho. Desse sistema de tecer. Cara, é um trabalho manual... Cirúrgico. Do ponto, da linha, que vai... Então ele tá falando dessa obra de arte. É uma obra de arte. Pois tu me formaste no interior, tu teceste no ventre da minha mãe. O Senhor fez uma obra de arte. E eu te louvarei, pois fui formado no modo tão admirável e tão maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tendo
plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu o contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia, e se eu contasse até o fim, ainda estaria contigo. Ou seja, esse salmo é muito rico, é muito poderoso. Eu acho que cabe aqui um exercício para quem está nos ouvindo, meditar, orar e procurar aqui entender melhor, né, sobre esses atributos que a gente está falando. Seria legal. Eu vou contribuir com mais alguns versículos. Você que está anotando aí, vamos lá. Vou falar 4 versículos sobre transcendência, os primeiros 4 que eu vou dizer agora, e depois mais 4 sobre imanência. 1 Reis 8:27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Transcendência. Outro, Jó 37:23. Quanto a Shaddai, o Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, e pleno em retidão. 1 Timóteo 6,16. O único que é imortal e habita em uma luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode vê-lo. E a ele sempre sejam honra e poder para sempre. Amém. Amém. E o último, de transcendência, Êxodo 33:20. Acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Cara, esse é muito forte. Tipo, é impossível ver o Senhor e você continuar vivo, né? Então vamos lá, vou falar mais 3 aqui agora sobre imanência. Eu amo esse de Jeremias 23:24, que vai dizer: pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o observe? Ou seja, já é o oposto, ele está perto. Então não existe lugar no universo que o ser humano pode se afastar de Deus, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Você tem também, por exemplo, Deuteronômio 33:27, que vai dizer: o Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Fala de toque, né? De proximidade, fala de tato. Ele expulsará todos os adversários da tua presença. Ou seja, ele está perto, ao ponto de expulsar quem está na sua presença. E eu vou fechar com 2. Eu amo esse, Salmo 113, versículo 6, que vai dizer: mas ele se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. E o último: pois o Senhor é excelso, ou seja, ele é transcendente, mas enxerga os humildes, e de longe reconhece o altivo. Ou seja, ele é excelso, mas do humilde diz que ele está perto, mas fala que do altivo ele reconhece de longe, ele não se aproxima. Eu me lembro do versículo que vai dizer que Deus resiste o soberbo. Então, se eu puder te dar um conselho, se você quiser ter Deus próximo de você, reconheça a sua finitude, reconheça a sua pecaminosidade, reconheça a sua limitação e só diga: ser propício a mim, Senhor. E ele vai estar perto de você. Legal, cara. Eu acho que a gente também não pode deixar de falar, se me corrija se eu estiver errado, que talvez seja a maior manifestação da imanência de Deus, que é o Evangelho, cara. É o próprio Deus transcendente, que é o Deus que, se você visse, você ia morrer. Ele encarnou e andou entre nós. Né? Talvez não tenha manifestação maior da imanência do próprio Deus entrando na criação, como a obra de Cristo, né? Agora você foi profundo. Muito bom, não, muito bom. Para poder crescer no que você acabou de falar, eu vou fazer uma leitura de João
capítulo 1, que expressa o que você falou. Uhum. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. É isso, meu amigo. Eu não consigo ler mais. Eu queria ler uma frase que, enquanto a gente estava montando esse material... A frase final desse é do André. Tá? Então é minha. Então a frase final é tua. Fica na moral aí. A gente tava quando a gente, do Júnior. quando a gente tava montando esse material sobre os atributos de Deus, né, exclusivo dessa aula de transcendência e imanência, eu dei uma lida numa teologia do... Eu não sei se eu vou falar certo, tá, gente? Miller Erickson. Parece que sim. Parece que é isso. Ele disse o seguinte: o significado da transcendência de Deus implica que ele não é somente o mais elevado. A verdade é que ele não se limita à nossa capacidade de compreendê-lo. Os seus atributos vão infinitamente além dos nossos. Por isso que ele é Deus. Nunca alcançaremos a plenitude da sua compreensão. Cara, achei essa frase fantástica, porque ele é Deus, eu sou homem, e por mais que eu busque, que eu ande tateando, como tá lá em Atos 17, eu nunca vou conseguir esgotar a compreensão de quem é esse ser, porque Deus é inesgotável. Deus é... Enfim, eu não tenho nem vocabulário, vou ser sincero com você, para utilizar outra palavra. Então, na minha limitação, eu vou terminar com o Deus é inesgotável. Que ele cresça e a gente diminua. Que a gente diminua. É isso aí, pessoal. Então, a gente está terminando aí o segundo episódio. Nos próximos episódios, a gente vai estar falando sobre alguns atributos incomunicáveis. A gente vai começar falando sobre atributos incomunicáveis e vai terminar com os atributos comunicáveis. Então, é isso aí. Até a próxima. Valeu!